Dona Osanete é uma mulher fora dos parâmetros medianos. Ela é uma mulher que de tão doce a gente não consegue enxergar vingança nela, revanchismo. Ela tem uma sede, por óbvio, o coração dela tem uma sede muito grande por justiça. E ela cobra muito isso do processo, ela cobra de nós enquanto profissionais, ela cobra da sociedade, mas com aquela doçura, sem aquela amargura. É uma mulher extremamente sofredora, porque para uma mãe, certamente muitas, eu sou e muitas que estão nos acompanhando são, e para os pais também, é algo que não, e ela é ciente disso, é algo que não vai sarar. Essa dor não vai cicatrizar, mas o fim, a conclusão de um processo desse, como ela mesma costuma dizer, pode fazer com que ela viva o luto em paz, que ela passe por essa dor eterna, mas em paz, sem a angústia que é todos os dias. Nós tivemos inúmeros requerimentos de revogação de prisão, ordens de habeas corpus impetrada nos tribunais, e tudo isso causa uma aflição muito grande. Pedidos de exumação, exumação é uma segunda morte, é matar novamente alguém quando você de fato desenterra para manusear aqueles restos mortais, né, para quem é cristão. Isso tem um simbolismo muito grande, e ela é. Então, é uma família que vem atravessando esse luto com muita dor, sem dúvida, mas com um sentimento muito esperançoso. E a gente é sempre a ponte entre o processo e esse sentimento da família. Uhum. Zaira tinha irmãos? Tem uma irmã. Uma irmã. Maísa. Uma outra menina tão doce quanto. Que é mais jovem. É mais velha. Mais velha. É mais velha, Zaira. isso. Certo. Mais velha que então era Zaira, a mãe e o padrasto. E assim? o padrasto. É e isso? Maísa, que é a irmã. Certo. Isso. Lá na cidade de Currais Novos, a senhora disse que tem uma movimentação desde semana passada. É o quê? São lives, protestos? Isso. É o quê? Nós participamos de live com a mãe, Dona Osanete estava presente. Raíssa, que é uma menina muito engajada nas lutas em defesa da mulher. Raíssa é amiga? Era amiga. É amiga, isso. E outras profissionais também estiveram presentes. Nós participamos de programas de televisão e de rádio, justamente porque, Sidney, não é fácil. Para nós que estamos aqui do lado de cá, digamos, vendo o processo, para nós é difícil, até quando nós ouvimos, por exemplo, que o processo está parado há muito tempo. E a minha luta nesse processo, desde sempre, é justamente desmistificar isso. O processo não está parado e nós não podemos cometer injustiça com os agentes que trabalham nesse processo. Lembrando que eu faço a assistência da acusação. O titular da ação penal é Dr. Geraldo Rufino, que é o promotor de justiça. E sempre agiu de maneira invejável. O Fórum da Comarca de Caicó, a autoridade competente, sempre esteve cumprindo os prazos religiosamente. Entretanto, nós temos um processo, sobretudo um processo criminal, muito rumoroso, muito delicado. O nosso sistema recursal é muito complexo. E aqui, no momento, não guardo nenhuma crítica, porque não seria o momento, embora eu tenha. Mas é um sistema muito complexo e cabível muitos recursos. E todos esses recursos são constitucionalmente previstos. Se por acaso for cerceado algum direito desse, da defesa, do acusado, gera uma ilegalidade no processo. E ilegalidade costuma colocar as pessoas em liberdade. E é disso que a gente, pelo menos que a gente tenta afastar por hora, é essa possibilidade. Então o processo não vem parado há muito tempo, o processo sempre tramitou de maneira como deveria. Nós tivemos um pequeno intervalo nesse processo, onde ele ficou parado, que foi um problema através do PJE, o processo judicial eletrônico. Esse processo teve início fisicamente. No meio do tramitar processual, ele foi todo transferido, digitalizado para o processo judicial eletrônico. A exemplo dos demais processos, né? Sim, a exemplo todos de eles todos. Migraram. Exatamente. Então, quando a gente fala que o processo está parado, não é bem assim. Mas não cabe a nós dizer que a população está equivocada. Quando nós tivemos, por exemplo, eu recebi muitos questionamentos e respondi com bastante satisfação a todos
No momento em que um júri aqui, tratando de feminicídio, fora julgado em 6 meses, aqui numa comarca vizinha nossa. E realmente eu recebi, inclusive, de alunos questionando, mas doutora ou professora, por que o processo de Zaira vai fazer 3 anos? São estratégias. Estratégias de quem está à frente da defesa. Nós poderemos ter situações em que o júri é a única possibilidade de se conseguir algo melhor, digamos assim, se é que esse termo pode ser usado, que até nem seria. Mas digamos que o júri seja a única possibilidade de conseguir algo em prol daquele réu. Então a gente vai fazer com que ele ocorra muito rapidamente. E foi o que aconteceu nessas comarcas vizinhas. Em outras situações, até por ter ciência de tudo que tem contra, por ter ciência de todo o conjunto de provas que foi constituído, que foi conferido e que foi ratificado, ou seja, confirmado, em sede de instrução sobre o crivo do contraditório, da ampla defesa, prego batido e ponta virada. Então, com base em tudo isso que aconteceu, a estratégia da defesa, que aqui nós respeitamos, é essa. É por deixar o processo, o julgamento, distante do fato. É eminentemente protelatório. Tem nosso respeito, embora façamos as nossas críticas, porque estamos em lados opostos. Com respeito mútuo sempre. Doutora, no dia do fato, no dia em que Zaira morreu, a senhora estava aonde, sob como desse fato? Eu sempre tive essa curiosidade, um dia eu vou perguntar a ela. Pronto. E aí a senhora não foi imediatamente, né? Não entrou imediatamente nessa situação, nesse caso, né? E eu me recordo exatamente onde eu estava, porque não encontraram uma jovem de 22 anos morta dentro de um carro no carnaval não é algo, felizmente, que ocorra todos os dias, né? Então é um momento, é um estopim. Então eu estava na calçada de Yuri Importados. Era uma manhã de carnaval e nós estávamos comprando alguns adereços de carnaval. Isso. E ali alguém comentou, eu estava com meu esposo, doutor Chiquinho, e alguém comentou com ele, não foi nem comigo. E rapidamente ele já falou comigo, né, que encontraram essa moça, tal. A partir daí as atenções já se voltaram, né, morte natural, enfim, aquela coisa toda. Pouco tempo depois, a gente sempre, nós que trabalhamos na área, a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Morte natural de uma jovem de 22 anos, foi coma alcoólico, então foi afastado de plano. Então você vai tirando as possibilidades. E aí você vai formando aquele seu entendimento, mas aquele entendimento é seu, né? Aí quando as autoridades competentes, oficiais, ou seja, não foram médicos, peritos, legistas trazidos pela defesa ou pela acusação, são aqueles que estão lá de plantão naquele dia, que teria me atendido, que teria te atendido, que infelizmente atendeu Zaira, ou felizmente, já que ela já estava morta, atendeu Zaira. Então quando vem à tona tudo aquilo e cai realmente, então as coisas começam, a gente começa a juntar as situações. Mas realmente eu estava num momento de fato de carnaval, né, como todos nós, e a gente foi pego de surpresa por isso, e logo, pouco tempo depois, eu fui contactada pela família, recebi a visita da mãe, do padrasto de Zaira, e do pai também, né, que sempre esteve à frente, também toda a família, e a partir dali a gente se lançou de cabeça nesse processo, e aí foi um processo muito movimentado, audiências no estado e fora dele, muitas testemunhas ouvidas, muitos requerimentos de exumação, oitiva realmente das autoridades, embora todos aqueles laudos já estivessem no processo, mas fora necessário uma audiência que foi realizada na capital do estado, para que eles, os peritos, os médicos legistas, traduzissem aqueles termos técnicos em linguajar que o homem mediano pudesse entender. E para que isso? Repito, para que quem vai julgar tenha condição de entender. Porque o que tem lá é termos técnicos. Sim. E nessa audiência eles somente traduziram, trouxeram em momentos, em um linguajar mais tranquilo, para a gente entender a asfixia, para a gente entender o estupro. Porque falar de asfixia, de estupro, todo mundo entende. Agora, falar de termos técnicos sobre isso é um pouco mais delicado. Essa informação que a senhora passou, né, de que foram realizadas várias audiências em lugares diferentes, em estados diferentes, porque tinham pessoas na turma, né, vamos dizer assim, com Zaira lá e com o Pedro Inácio,
que eram de outros estados, né? E que acabaram sendo testemunhas, é isso, no processo? Perfeito, né? É uma prerrogativa da testemunha, dela ser ouvida através de um instrumento que nós chamamos de carta precatória, onde o juiz delega poderes para que o juiz daquela comarca ouça aquela pessoa. E isso foi feito por Currais Novos, Natal, Fortaleza, Patos, diversas outras cidades, foram muitas audiências, algumas na capital do estado, até culminar com o interrogatório do acusado, e ele foi pronunciado, certo, pelo juiz competente, pela Vara de Crimes Dolosos de Caicó, foi pronunciado. Dessa decisão de pronúncia cabe um recurso, ou seja, o RESE, o recurso em sentido estrito, que foi interposto pela defesa. O tribunal julgou exatamente conforme, mantendo a decisão do juiz da comarca de Caicó, e desse recurso em sentido estrito, ou seja, quando o tribunal confirma o que o juiz da comarca de Caicó traz aos autos, ainda é cabível recurso. E quais são? E é a situação em que o processo se encontra hoje. É o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. Desses dois recursos, é feito um juízo de admissibilidade aqui no Tribunal de Justiça. E um já foi inadmitido e ao outro fora negado seguimento. Entretanto, através de agravo, esses recursos vão subir para essas cortes, ou seja, STJ e STF, e serão julgados, né? A estatística mostra que esses recursos são julgados rapidamente. Por quê? Reitero, porque eles são eminentemente protelatórios. Então, a corte já tem esses filtros. Nesse momento, nós teremos esse processo retornando para Caicó para ser incluído na sessão de julgamento, na pauta de julgamento da nossa comarca. Então, hoje o processo está com esses recursos em Brasília, no STF e STJ. Perfeito, em Brasília. O especial e o extraordinário. Certo. A expectativa do Ministério Público, da senhora que assistencia o Ministério Público, é de que esse julgamento ele ocorra agora no primeiro semestre ou no segundo? A expectativa é que ocorra no primeiro. Certo. Né? A gente só tem esses dois processos, esses dois recursos para serem julgados, e a nossa expectativa é que ocorra nessa primeira pauta. Julgados, retorno para Caicó, e com a celeridade que sempre foi dada a essa circunstância, que ele seja inserido nessa primeira pauta de 2022. É possível que não? Sim. Né? Nós queríamos que esse processo tivesse sido julgado lá em 2019, no ano da morte, do assassinato da jovem. A justiça, para ser justa, ela precisa ser célere. Ela precisa punir de modo até pedagógico. Nós tivemos um aumento, Sidney, avassalador de feminicídios. Não só aumentou o número, mas aumentou a brutalidade com a qual esses homicídios são praticados. É paulada, é com foice, o desaire é com asfixia, é com estupro. Então, é muito violento e nós precisamos punir no exato momento ou num tempo muito curto, até para não se cometer injustiça. Punir muito tempo depois, você garante uma impunidade que pode gerar uma reincidência. Impunidade pode gerar a sensação de que nada é feito contra quem comete um crime. Então, eu posso, seria um salvaguarda, eu posso cometer, e que não é para ser dessa forma. A punição, sobretudo pedagógica, é aquela que a gente busca para dizer, para gritar para os quatro cantos: não pratiquem violência doméstica contra a mulher, ou qualquer outra, mas nesse recorte, não pratiquem feminicídio, porque vocês serão punidos com os rigores da lei. E a lei vem se tornando muito rigorosa no que diz respeito ao feminicídio. Por quê? Porque ele vem aumentando e aumentando a brutalidade com a qual é praticada. Doutora, olhando de perto essas situações, acompanhando tudo isso, eu sei que a senhora acompanha todos esses fatos todos, a senhora já deu palestras por aí afora sobre o assunto, né, sobre o tema, e acompanha um crime rumoroso, não, um crime que é de muita repercussão, que é a morte de Zaira, em que o acusado foi denunciado também por feminicídio, né? Eu queria perguntar à senhora, o que a senhora, diante de todos esses casos que têm ocorrido, acha que motiva esses crimes todos, né? Porque a gente vê, por exemplo,
Relacionamento terminou, agora recentemente uma mulher foi morta a tiros dentro de um apartamento em Natal e já estava tentando se desvencilhar, se separar do companheiro já há algum tempo, né? E ele não aceitava de forma alguma. Outros diversos casos aqui no estado do mesmo jeito. Não, o homem não aceita a separação, né? O que é que a senhora entende desses crimes todos? O que é que motiva isso? A morte das mulheres? É o fato delas serem mulheres? O homem entende que ela é indefesa? É sexo frágil? É o que exatamente? Veja só, é muito complexo, mas vamos muito rapidamente aqui em passando tentar demonstrar um pouquinho aqui essa linha de raciocínio. O feminicídio é uma lei de 2015, certo? Nós temos uma lei que tenta, uma lei muito bem fazeja, uma lei bem-vinda, moderna, que é a Lei Maria da Penha, lá de 2006. Ela tentou de ser educadora, pedagógica, e ela o é. Somente 10% da Lei Maria da Penha é punitiva, o restante é para educar. É para dizer que você não pode fazer aquilo. Entretanto, permaneceu se fazendo, e permaneceu muito. A lei fez muito, sim, principalmente porque ela traz dados, ela traz números, e aquilo que a gente não mede, a gente não muda, jamais. Então, a lei traz dados, mas nós continuamos agora matando. Então, em 2015, surge a necessidade de uma lei mais rigorosa que puna o assassinato de mulheres pela sua condição de gênero. Observe que até 2015 o crime era homicídio, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Como uma mulher para ser morta, nós entendemos que é muito mais grave uma mulher ser morta dentro do ambiente que ela deveria ser tutelada, que ela deveria ser cuidada, que é o ambiente doméstico, certo? Embora o feminicídio possa ocorrer também em outras situações, né? Mas a lei vem para dizer que é mais grave. E essas mulheres estão muito vulneráveis, estão sendo assassinadas onde deveriam ser cuidadas. A lei do feminicídio vem com esse objetivo. E, paralela a isso, observe que o direito, ele costuma buscar responder, e faz, muitas vezes, à evolução da sociedade. De acordo com a evolução ou involução, porque eu não chamo isso de evolução, você matar alguém e estar fazendo penas e mais leis punitivas, isso é uma involução. Mas, enfim, à medida que essa sociedade evolui ou involui, o direito vai junto para tentar trazer um pouco de paz social. A violência cometida no âmbito familiar, ela esgarça todo o contexto familiar. Ela não é somente contra aquela mulher, é contra todo aquele cerne daquela família. E nós só costumamos ver a ponta do iceberg, que é a violência física, que evoluiu para o feminicídio. Então, o direito, na tentativa de evoluir, de minimizar, foi lá e disse, olhe, vai ser punido e com maior rigor quem praticar o feminicídio. E causa um pouco de estranheza, porque no momento da lei, algumas pessoas questionam, mas não passou-se a matar mais depois de 2015, porque virou uma febre falar de feminicídio? Não. O problema sempre matou-se. O problema é que, claro, o momento pandêmico mostrou que trouxe um elemento, o isolamento social foi um elemento muito potencializador dessa violência. Uma violência que ocorre no ambiente familiar. De repente você enclausurou essa mulher com seu agressor. Obviamente isso vai potencializar esse risco que ela sofre. Mas a evolução era justamente para tentar minimizar. E vem fazendo. Embora a gente tenha números alarmantes, que antes disso entravam em estatísticas de homicídio. E era um bolo só. A partir daí nós temos a estatística de feminicídio. E essas estatísticas são assustadoras, porque não se trata só de números, são corpos que a gente enterra. A estatística do feminicídio, ela é emanada, ela origina-se de certidões de óbito de mulheres assassinadas por seu companheiro. Então, o que nós precisamos inicialmente romper é com a cultura desse machismo tóxico. Um machismo que romantiza as ideias. Sobre esse mesmo que você falava, em Natal, alguém disse, e costuma sempre dizer esse mantra, não aceitava o fim do relacionamento. Fica quase algo assim shakespeariano, né? Fica um negócio muito romântico. Então, a gente tem que acabar com isso e dizer, ele matou porque, de fato, ele é assassino.
Ele matou porque ele não aceitou o fim do relacionamento, não, porque ele não aceitou que ela se desvencilhasse desse ciclo de violência. E não por outra coisa, certo? Cada um vem fazendo a sua parte. Nós precisamos colocar essas medidas em prática. O direito precisa ser colocado em prática através de medidas implementadas com essa finalidade.